Olá, trader internacional. E no vídeo de hoje vamos fazer aquela nossa atualização semanal dos ativos internacionais, começando com uma breve explicação macro, geopolítica, se for o caso, e aí a gente cai dentro dos gráficos. Bom, essa semana o ponto alto, né, aconteceu de mais importante foi na sexta-feira com a divulgação do payroll, que veio bem abaixo do esperado. Então, chances do Fed cortar juros em setembro, reunião 16, 17 de setembro, vai a 100% após o payroll. Relatório de emprego dos Estados Unidos mostrou criação de vagas abaixo do esperado em agosto. Bom, a leitura do mercado, né, dos investidores, é que o mercado de trabalho americano está enfraquecendo mais rápido do que esperado, e com isso, o Banco Central americano teria que baixar juros. Vou explicar. Então, é assim: o Banco Central, o Fed, e aqui o nosso Banco Central do Brasil também, tem duas funções básicas. A primeira, defender o poder de compra da moeda, no caso do Fed, o dólar, ou seja, não permitir que tenha uma inflação muito alta corroendo o poder de compra da população. Tá? Então, de que forma o Banco Central ele vai estar defendendo o poder de compra da moeda? Atuando de forma a atacar, né, a inflação, não deixar a inflação subir. O Banco Central vai usar isso pela política monetária. A política fiscal são os governos que usam, né, ou aumentando investimentos, aumentando gastos, ou diminuindo. O BC usa os juros. E aí ele vai, no caso de uma inflação alta, usar uma política monetária restritiva, o que o Fed vem fazendo, e o nosso Banco Central do Brasil também, subindo os juros, diminuindo a liquidez, tornando a liquidez mais escassa e cara. Uma atuação dessa forma, de uma política monetária mais restritiva, a gente chama de hawkish no mercado. Hawk, hawk é falcão, tá? Então, vem daí esse nome. E, geralmente, os bancos centrais usam quando a inflação está alta. Quando a inflação está baixa, sim, o Banco Central pode baixar juros quando tem chances de deflação. Pô, mas deflação existe? Lembra da Covid? A economia parou, a política monetária ficou bem frouxa. Aqui no Brasil, a gente teve uma Selic de 2, 3%. Depois veio a inflação, hoje o Banco Central subiu. Lá nos Estados Unidos, também houve uns juros muito baixos, até porque para trazer um pouco de inflação. Por que a inflação ela é importante? Porque faz com que a população consuma. Lá no Japão, existe um problema de. Lá tem uma política monetária bastante frouxa, porque tem um problema de deflação. Agora já não mais, mas a gente tinha. A inflação está voltando. E a atuação do BOJ, que é o Banco Central japonês, era estimular um pouco de inflação, porque senão as pessoas preferem guardar o dinheiro do que gastar. Isso freia a economia. Beleza. E a segunda função do Banco Central, e que vai ter mais a ver com o nosso vídeo de hoje, é manter o nível de emprego saudável. O nível de emprego saudável não é sempre um nível de emprego alto, tá? Mas estar regulando ele num nível saudável. Vamos lá. É, Se o emprego está muito elevado, a economia muito aquecida, tem o perigo de trazer inflação. Aí o Banco Central vai querer desaquecer o mercado de trabalho através de uma política hawkish, que é frear o mercado de trabalho com juros altos. Quando ele quer estimular o emprego, ele vai fazer uma política de trabalho dovish. Dovish vem de pombo, tá? Que é a política monetária frouxa, querendo o quê? Estimular o emprego. E no momento, o Fed ele está trocando a visão dele de preocupação maior com a inflação para preocupação maior com
o mercado de trabalho. Então, ele vai estar, o mercado já está precificando ele atuar de uma forma mais dovish, ou seja, uma política monetária mais frouxa. Aqui não é por causa da deflação, ok? É por causa do mercado de trabalho. Ele vai calculando os riscos entre defender a moeda e o mercado de trabalho saudável. Tá? Ele vai vendo o que está precisando mais no momento e vai decidindo sua política monetária. Entendido isso, vamos ver aí as consequências para as moedas de uma política monetária hawkish e uma política monetária dovish. Pensa assim, quando nos Estados Unidos tem uma política monetária hawkish, significa que juros vão estar mais altos. Juros das aplicações em títulos do governo americano mais altos. Ou seja, se você investe em ativos em dólar de renda fixa, você vai receber mais, né? Porque o juro está mais alto. Portanto, melhor remuneração em dólar, dólar fica mais atrativo. Dólar mais atrativo, tem mais compra de dólar, dólar se valoriza. Quando a gente fala de moedas, nós falamos apreciar, tá? É a palavra correta. Quando tem uma política monetária dovish, que é uma política monetária frouxa, as aplicações em dólar ficam menos atrativas. Então, o dólar deprecia. Qualquer sinal, então, de uma política monetária mais frouxa nos mercados de moeda, o dólar tende a depreciar. Quando tem notícias de economia forte nos Estados Unidos, precisando elevar juros, por aqueles motivos que a gente acabou de ver, o dólar tende a apreciar, ou seja, subir frente às demais moedas. Em parênteses, antes da gente ver os gráficos, é importante entender que um país pode ter uma taxa de juros muito altas e no primeiro pensamento seria, então está atrativo aplicar naquele país, né? Porque quando a gente fala aqui investir, a gente está falando de investimentos em ativos fixos, né? Investimentos diretos. Então, seria aplicação. O que que ocorre? Parece que está bom, mas existe uma desconfiança em relação ao pagamento, né? A honrar o pagamento dessas aplicações por parte do país. Ele pode subir juros, que a moeda vai depreciar, vai estar todo mundo fugindo. No Brasil já aconteceu isso. No momento, não, tá? No momento, inclusive, está uma taxa bastante atrativa, 15%. Não há um medo do mercado de não pagamento. E a gente vê até o dólar caindo no nosso mercado. Ok? Então, esse é o raciocínio principal no mercado de moedas. E também, quando a gente fala de ouro, né? O ouro tem a geopolítica, mas também tem uma ligação muito grande com os juros. Quando a gente fala juros, a gente está falando juros americanos. Vamos aos gráficos. O ouro, para mim, o destaque desses últimos meses até, o ouro, até mais do que meses, né? Desse ano, 2 anos para cá, o ouro vem bastante forte. No vídeo anterior a gente explicou geopolítica, expectativas de juros mais baixos nos Estados Unidos, tornando o carregamento do ouro mais barato, custo de oportunidade menor por causa de um juros menor. E graficamente ele rompeu a flâmula, triângulo, se quiser, e tem uma projeção da base do triângulo para cima, do rompimento para cima. Estaria batendo no 3.800. Faço aqui um comentário pessoal. Na literatura de análise técnica, essa é a projeção do rompimento de triângulo, é a projeção da sua base. Na prática, eu vejo muitas vezes não chegando lá, indo um pouco menos, e outras vezes passando, tá? Então, para mim, é uma projeção. Vamos deixar aqui 3.800, mas não passa disso, não é uma certeza. O fato é que houve o rompimento do triângulo para cima. O triângulo simétrico ele pode romper para baixo ou para cima. Em geral, fala-se que ele é uma figura de continuação, e foi o caso aqui. Importante aqui
no ouro para ele não voltar, para ele continuar com essa tendência de alta, não voltar para baixo do triângulo. Ele não voltar abaixo do 3.300, 3.400. Pode haver uma retração, mas não pode ser muito forte. Por enquanto, vamos ficar com a continuação do ouro para cima, continuação da sua tendência principal, porque não há nada aqui que esteja sinalizando contra. Ao contrário, ele vem ganhando força. E vamos ver aí se o alvo do 3.800 vai ser atingido. Então, colocamos um canal de alta aqui em vermelho. O nível que a gente falou está batendo com a linha inferior do canal de alta. A gente não quer que esse canal seja rompido, quer dizer, no caso do comprador, né? O preço do ouro não deve romper o canal para baixo. Quando eu digo não deve, não é que ele não possa romper. Quero dizer que, para se manter uma tendência de alta, ele não deveria estar rompendo o nível do 3.300, 3.350. E nossa visão principal vai ser o de continuação de alta, rumando para 3.800, 3.700, ou até vindo testar o topo do canal de alta, a linha superior. Vamos para as moedas agora, euro e iene. O euro ele continua consolidando no gráfico diário, um caixotezinho, não aconteceu muita coisa, está vendo o mercado em retângulo. Na sexta-feira, tivemos um movimento de apreciação do euro frente ao dólar, ou seja, o euro subiu essa barra, sugerindo que pode continuar o movimento. Estou vendo aqui ele lateralmente, né, o euro lateral no prazo mais curto, porém, num prazo um pouco maior, dentro de um canal de alta aqui em vermelho. Me parece que seria aqui a minha visão principal, que o euro está formando uma base para romper o 1,18, 1,18,2. O rompimento dessa base tende a levar o euro para lá para o centro, para o 1,20 pelo menos. O euro, portanto, ele tende a vir no rompimento do 1,18, pelo menos testado aqui no topo. Canal de alta, né, aqui superior do canal de alta, é um alvo. Precisa haver um rompimento, porém, tá? Um rompimento para baixo, perdendo a linha inferior do canal de alta. Muda aí a nossa leitura e a gente vai ter que fazer uma atualização da visão principal. No momento, consolidando, vamos ver se vai romper o 1,18. No 4 horas, está bem definido aqui uma região de consolidação entre o 1,158, para a gente arredondar, e 1,1742. Tá? Então, no momento, 4 horas do euro em consolidação, precisamos ver o lado do rompimento, visão principal para cima, mas não assim com tanta convicção. Vamos ver o iene. O iene é muito parecido com o euro, pouca novidade de uma semana para cá, da última semana. Ele foi e voltou.
continua na sua lateralidade, no gráfico diário. No gráfico H4, a gente vê que os pontos estão bem posicionados, os pontos que a gente tinha. Talvez não tenha cravado certinho, mas veio na região. Esse negócio de ponto, eu prefiro regiões, né? Vai um pouco acima, um pouco abaixo. Claro que não pode estender muito, mas um ponto assim, um ponto mágico é muito difícil. Está cravando, né? Muita gente fala, ó, rompeu, por exemplo, aqui, né? Ou faltou um pouco, está errado. Ah, rompeu um pouquinho. Tá, então, fica balizando aqui com um suporte do 146.500 ou proximidades e o 149.000 ou 149 como resistência, tá? Ou proximidades do número H4, consolidando sem muito acrescentar. Chegou a hora da gente ver o petróleo. O petróleo, ele nessa semana, ele veio para baixo, estamos no gráfico H4, já vamos ver do diário. Ele cedeu, ele teve uma queda aí dos dias, isso muito por conta tanto de um mercado de trabalho mais fraco nos Estados Unidos, que sugere que a economia pode arrefecer, aí teria uma demanda menor, a demanda dos Estados Unidos por petróleo é muito significativa no mercado, mas isso, claro, é o mercado fazendo aqueles links rápidos, né? Sai o indicador, então é isso, tá? E também a gente tem a OPEP, né? A reunião da OPEP, esperando aumento de produção de petróleo para recuperar market share, né? Ou recuperar participação de mercado. Então, estamos vendo o petróleo para baixo, aqui nessa, até ter uma LTB, respeitando, mercado mais baixista. Os próximos suportes, 62,30, 60,30, 57,90, 55,45. Sendo que eu considero os 62,30 um suporte interessante. O 60,30 teve uma situação de 4 defesas, tá? 57,90 um pouco mais fraco, e aqui para baixo, o 55,45. Resistência, 66,70, 71,60 e o 78,60. Visão diária. No gráfico diário, tendência principal de baixa, porém grandes swings na tendência. Ela não está em canal estreito, ou seja, está permitindo flutuação grande de preço para cima e para baixo. E após testar, mais uma vez, a região da linha superior do canal de baixa, que é a LTB, está vindo para baixo. Tá? A gente analisou esse pedaço. Está apontando para baixo, enquanto não romper para cima os 66,70, e essa primeira resistência, o mais provável é ele vir testar esse suporte. E aqui está a notícia da OPEC+, né? A OPEC+, concorda, em princípio, em aumentar a produção em outubro. Mas fez com que o petróleo viesse para baixo, juntamente com o payroll mais fraco nos Estados Unidos, que foi divulgado na sexta-feira. Agora a gente vai ver os índices de bolsa, começando com o índice americano, o US 100, que replica aí o Nasdaq 100, que são as maiores empresas, as 100 maiores empresas da Nasdaq, portanto, é um índice bastante importante. E lembrando que a Nasdaq é onde tem as ações de tecnologia, que são justamente as ações que estão puxando, né? As ações de tecnologia têm mais peso no índice do que o S&P,
Mas são as ações que estão puxando a Bolsa Americana, tá? O S&P ele é mais diversificado e, por isso, até uma melhor leitura da economia americana como um todo. O Nasdaq, ele seria até, que a gente chama de leading indicator, né? Ele sinaliza, como se ele estivesse sinalizando na frente, tá? Por conta da sua composição e das ações que andam puxando o mercado americano. Puxando jogando para cima. O que eu estou vendo aqui, tem uma certa dúvida, tá? Primeira coisa, um gráfico diário, é ver que a média de 50 dias, ela está por baixo do preço, tá? Então, tendência principal é de alta. Podemos estar fazendo triângulo. Já falamos sobre o triângulo. O que vai ser importante é ver o rompimento. Se é para baixo ou se é para cima. Na literatura, um triângulo simétrico seria uma figura de continuação, mais provável. Tá? Então, aqui é esperar o rompimento desse triângulo para cima ou para baixo. Porém, me causa alguma preocupação, e eu falei nos outros vídeos, é o fato de poder estar fazendo um topo, tá vendo? Um topo arredondado, topos ascendentes, aqui fazer um pivô de baixo, um topo descendente, e ele sair por baixo. E aqui, o que que a gente teria? Uma espécie de ombro, cabeça, ombro, tá? Uma espécie. Vamos aguardar. Existem essas duas possibilidades. Vamos aguardar o lado que vai romper. Por enquanto, tendência principal de alta intacta e fazendo uma consolidação, onde vai ser importante acompanhar esse rompimento. Para que lado vai ocorrer? Fica aqui bem claro o triângulo, agora no gráfico do H4, o triângulo. E a dica para essa semana é exatamente ver para onde que vai ser esse rompimento e se houver, né? Porque ele pode ficar aí consolidando. E, finalmente, vamos ver o DAX. O DAX com uma figura parecida, porém, quando eu olho aqui, eu tenho mais uma impressão baixista do que altista, tá? Já está abaixo da média de 50 período. É importante ver se vai ter a aceleração para baixo. Ou, se, ou seja, se vai recuperar em 50 ou vai se distanciar dela para baixo. 50, linha branca. Pareceu um pouco, no linguajar do mercado, um pouco mais pesado, um pouco mais vendedor. Vamos traçar os pontos principais. Então, o DAX, no gráfico diário, aqui está vendo o GE30, na verdade é o DAX 40. 23.000 é o suporte, 24.700 a resistência. E eu acho que para essa semana é olhar essa linha vermelha, se vai haver ou não o rompimento dela. A gente vê que no H4, a M50 serviu de uma excelente resistência, com o preço batendo lá e voltando, né? Não é à toa que eu gosto dessa média. Não vai obedecer sempre, claro, mas eu acho que é um excelente referencial nas tendências, né? Mercado lateral, ó, ela não obedece, isso é normal. Mercado lateral, ele cruzar todas as médias, né, para cima e para baixo.
Então, o que eu estou vendo aqui nesse H4 é uma tendênciazinha de baixa no prazo. E aquilo, né, que vai bater com o gráfico diário, ver se vai arrebentar para baixo, continuar essa tendência, né, esse movimento recente de fundo de topos descendentes, acelerando para baixo e rompendo a linha vermelha do diário, ou se recupera aqui para cima. Eu tenho uma certa tendência, olhando graficamente, ser para baixo. Agora, o S100 subindo, o DAX vindo para baixo, não é tão normal, tá? Enfim, mas essa aqui é a nossa leitura gráfica. E é isso, feita as nossas análises e resumo do mercado internacional, o que aconteceu semana passada e o que pode acontecer nas próximas semanas, analisando os cenários prováveis e as situações que podem ocorrer. Se você gosta desse conteúdo, deixa o like, se curte o mercado internacional, que está pegando fogo. Eu acho bem interessante, porque a gente fala de geopolítica, fala dos grandes temas mundiais, né? E também tem que ficar de olho na macroeconomia dos principais países. Deixa aí o like, segue o canal para mais. Um abraço. Até semana que vem.